capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18, foi até a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e, assim possível, bate um cavalo que está morto, que pertencia a Joás, a mulher de Gideão. Seu filho estava malhando trigo no campo para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, valoroso. Mas Gideão respondeu: se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Senhor, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manasés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor me disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me o sinal de que és o que comigo falas, rogo-te para que te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei por ti. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Nessa noite, meus amados irmãos, nessa oportunidade maravilhosa que Deus tem dado a cada um de nós que estamos aqui, aleluia, diante do Senhor nosso Deus. Viemos nessa noite não somente para, aleluia, vir simplesmente para o culto, mas também para nós ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós através da sua palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Santo Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, que Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Deus já tem falado nessa noite aqui, através do louvor, através das oportunidades. Aleluia. E Deus continua falando ao nosso coração. Aleluia. E sempre, quando Deus fala, irmãos, nosso coração arde de alegria, de prazer, de satisfação. Aleluia. Glória a Deus. E principalmente quando nós começamos a ler a palavra viva de Deus, a gente percebe ali o falar de Deus aqui nos nossos. Aleluia. E quando eu leio essa passagem bíblica, aleluia, o anjo do Senhor fala com Gideão, glória a Deus, era como se fosse aquela palavra, o anjo falando por cada um de nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Parece que Gideão estava ali desanimado, irmãos. Gideão estava ali, aleluia, escondendo trigo, aleluia, em um lugar improvável, um lugar
que não era ideal de se fazer aquilo ali. Gideão, ele estava escondendo o trigo no lugar aonde ele esmagava a uva. Aleluia, glória a Deus. E eu olhando bem para a palavra, irmão, o lugar certo era na eira. Glória a Deus. Mas por que Gideão, ele estava escondendo o trigo? Era para que o trigo não fosse roubado. Aleluia. O povo de Israel, naquele momento, estava enfrentando, irmão, aleluia, uma invasão. Tudo que eles plantavam, vinha de repente ali os medianitas, roubavam e levavam tudo que eles produziam na terra. Aleluia, glória a Deus. E eu fico imaginando que não é assim também nos nossos dias atuais, porque trigo é alimento, trigo é o que sustenta, aleluia. Mas o inimigo também, ele quer fazer a mesma coisa para com cada um de nós. Querem nos roubar a paz, querem nos roubar, aleluia, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus. E quando o anjo do Senhor aparece e fala com Gideão, a Bíblia fala aqui claramente, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar de quem? Dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Qual seria a palavra de Deus para você nessa noite? O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. Aleluia. Mas me diga, porque cada um de nós enfrentamos alguma luta na nossa vida e que muitas vezes essa luta vem para querer nos desanimar, nos parar, nos abater, para que nós venhamos a desistir daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas ainda bem que vem a voz de Deus ao nosso coração, dizendo: não para, eu sou contigo, eu tenho uma obra na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida daqueles que olham para trás. Quem pegou o arado não pode mais olhar para trás, porque não pode. O que é que Deus fala com nós nessa noite? Que você tem que avançar, que você tem que continuar. Ah, mas se você orava, Deus quer que você ore mais. Se você prega, pregue mais. Lute mais, guerreia mais. Você não pode parar. O varão não pode parar. O varão tem que se preparar para enfrentar os medianitas que aparecem na vida. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor Deus. Quantas vezes veio um pensamento negativo, dizendo para você: é melhor parar, é melhor desistir. Aleluia. Eu costumo dizer, meus irmãos, na minha igreja lá, onde eu estou à frente, que nós temos, aleluia, duas vozes, né? A voz do inimigo e a voz de Deus. A voz do inimigo fala
que é para você desistir. A voz do inimigo diz que você não vai conseguir. Mas vem a voz de Deus dizendo o contrário. Que Ele é contigo. E com Deus você consegue vencer as batalhas que aparecem na sua vida. E se não fosse a voz de Deus, o que seria de nós? E se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Nós já teria sido abatido, derrotado. Jesus, o que era impossível a nós, Ele já fez. Ele venceu por nós. Mas Ele não quer que nós desista dessa vitória que Ele já ganhou por nós. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer que você desista. Glória a Deus, aleluia. É certo que tem momentos, nós, pastor Chaga, chegamos em algum momento ficar desanimado, abatido. A batalha está travada. Aleluia, glória a Deus. Mas o nosso Deus é maravilhoso, irmão, que Ele não nos abandona em tempo algum. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo falou: eis que eu estou convosco pelo século dos séculos até o fim. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Se chegar algum momento na sua vida que você estiver pensando em parar, aleluia, busque a Deus. Busque a presença de Deus. E Ele vai te responder. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei olhando aqui para essa palavra, irmão. Aleluia. Observe bem essa parte. Quando o Senhor fala com ele, Gideão, quando Gideão fala e diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos inimigos. O nosso Deus é o Deus que Gideão estava falando aqui. Gideão sabia, conhecia muito bem a palavra de Deus. É tão certo que ele fala isso para o anjo do Senhor que lhe fala. O Senhor que nós ouvimos falar das maravilhas que o Senhor fez aos nossos pais lá no Egito, daquelas maravilhas que o Senhor fez lá no Egito, e todo o Egito soube que o Senhor é Deus, do mar vermelho que o Senhor abriu para Israel passar. Aleluia. Lá no meio do deserto, quando nós estávamos com fome, o Senhor mandou maná do céu. Quando nós estávamos com sede, o Senhor fez jorrar a água da pedra. Tantas maravilhas, tantos milagres. Aleluia. E Deus ainda faz. Deus ainda faz. Aleluia. Oh, glória. Amém? Deus ainda faz. Aí, quando ele questiona isso, aleluia, será que o Senhor nos desamparou? Eu aprendi uma coisa aqui. Tem momento que Deus deixa o crente ficar se apertar.
para ele aprender, irmão, a ser mais crente. Tem momentos que Deus deixa o negócio apertar, para que o crente venha, aleluia, voltar o seu olhar para Deus, para que o crente venha, aleluia, voltar os seus pensamentos para a palavra, porque quando está tudo bem, muitos se esquecem da palavra de Deus, da oração, do jejum, da consagração, até mesmo de vir para a igreja, aleluia. Aí o Senhor permite que venha tais coisas, aleluia, para que o crente venha se acordar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Glória a Deus. Deus te enviou, irmão? Tem alguma missão? Eu acredito aqui que cada um de nós aqui varões tem algo a fazer. Cada um deve saber, aleluia, o que você deve fazer na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez que você ainda não saiba, mas que Deus fala com você através desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Qual a tua missão? Livrarás a Israel da mão dos medianitas, porque não te enviei eu? Aí ele disse: olha, ele falou para os irmãos: com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre nas nações, e eu o menor na casa do meu pai. Deus quer ver a humildade. Deus quer ver a humildade de cada um de nós. Eu posso fazer porque eu tenho condição. Eu posso fazer porque eu sou mais forte. Eu posso fazer porque sou isso ou aquilo. Para Deus não vai. Sempre Deus vai escolher o menor. A menor família e o menor da família. Foi assim com Davi, que era menosprezado pelos seus irmãos. Era aquele que sempre estava lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, mas seus irmãos eram homens altos, grandes, fortes e bom na espada. Era aqueles que achavam que era alguém. Aleluia, glória a Deus. Não é assim? Então Deus pega as coisas pequenas, aquelas que não são, exatamente para confundir as que são. Deus te pegou, meu irmão, onde você estava, para confundir as grandes, aquelas que já eram. Aleluia. Para dizer que não foi você que fez, mas foi Deus que fez, aleluia, na tua vida. Deus que fez, usando a tua vida, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E ali, quando Davi, aleluia, vai deixar alguns alimentos mandados pelo seu pai para os seus irmãos, porque quando Davi
chega lá, vê o exército de Israel, todos recuaram. Seus irmãos estavam amedrontados, porque, irmãos, eles viram um gigante chamado Golias, e aquele gigante desafiava Israel, desafiava o rei Saul, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Você sabe por quê? Aleluia, porque Deus estava levantando menores, porque Deus estava levantando aquele que era o menosprezado, irmão. Deus estava levantando aquele que estava lá no campo, irmão, aquele que não era apresentado, aquele que ninguém conhecia, ninguém sabia da vida dele, de nada dele. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está te levantando também, para tu fazer a diferença aonde tu chegar. Deus está te levantando no meio da tua família. Deus está te levantando, aleluia, dentro da tua casa, na tua rua. Aleluia, aleluia. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você ainda não entendeu? Deus quer te usar. Aleluia. E se coloca, aleluia, na presença do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, estou aqui. Se o Senhor quer me usar, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Porque, irmão, viver sem a presença de Deus não dá. Aleluia. Ser usado por Deus, aleluia, Deus usar o vaso, é uma bênção do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia. E Davi, ele observa o povo recuando, ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém vai e fala para ele: é um gigante que apareceu. Nós estamos amedrontados. Saul está amedrontado, fez até uma promessa para quem tiver coragem de enfrentar o gigante, matar o gigante. Vai dar a filha dele em casamento, e ainda vai dar riqueza, vai dar uma casa, vai dar muitas coisas boas. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Davi se dispôs a lutar contra o gigante, não era com o pensamento de querer casar com a filha do rei, ou riqueza, ou qualquer outra coisa, não. Aleluia. Davi se dispôs a lutar porque ele não concordou, não aceitou, aleluia, o inimigo afrontar o exército do Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Aleluia. Se disponha, aleluia, para lutar e guerrear. Aleluia. Não aceite a afronta do inimigo contra o povo de Deus. Irmão, não tem como aguentar. Não tem como suportar, irmão. Não tem. Aleluia. Aleluia. O inimigo muitas vezes tem se levantado ali na nossa cidade contra a obra. Uma batalha grande, não é fácil. Aleluia. A gente ora, a gente repreende as más palavras, as profecias diabólicas. E não aceitamos, não é uma batalha cruel. O inimigo, ele quer destruir, quer acabar. Ele não quer ver o povo de Deus feliz, o povo de Deus buscando a presença do Senhor. Então ele se levanta como um gigante. Se nós não estivermos
Nós temos uma fonte, irmão, de força. E essa fonte, ela nunca se acaba. Quando eu busco o teu encontro, aleluia, o Senhor nos dá força e nós se levantamos, aleluia, com mais força. O inimigo é derrotado, porque Deus queria por nós também. Aí o Davi, ele ainda diz: quem é esse circunciso para querer afrontar o exército de Deus vivo? Aleluia, glória a Deus. Eu irei, escuta aí, eu vou lutar contra ele. Aleluia. Eu vou lutar contra ele. Aleluia. Ei, escuta aí. Eu quero perguntar aos varões aqui: quem vai lutar contra o gigante? Quem vai lutar contra os medianitas? Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Então vamos lutar e vamos vencer, irmão. Davi, quando ele falou que ia lutar, alguns irmãos dele chegaram para Davi e disseram assim: ei, como é que tu vai lutar contra um gigante? O homem é treinado em guerra, em batalha. Ele é acostumado a guerrear desde criança. Aleluia. Nenhum de nós aqui tivemos coragem de enfrentar. E tu, quem é tu? Aleluia. Não é assim que o inimigo fala com nós também? Não é assim? Ei, não tem condição nenhuma não. Quem é tu para... Cuidado, irmão. Tem muitas vozes contrárias para desanimar você, para você desistir. Porque, irmão, se você desistir, não haverá vitória. Davi não deu ouvido. Alguns dos irmãos dele: tu é mal, Davi, tem um coração maldoso, tu veio fazer aqui. Deus te quer na guerra, como soldado. Aleluia, Deus te quer na guerra. E aí Davi, ele vai vencer o gigante. O gigante bate no peito e diz: tua raivinha minha, se fosse matar um cão com pedra. Davi, tu vai vir, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com tudo isso, mas eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ei, irmão, Davi diz: olha, aleluia, hoje mesmo todo Israel vai saber que o Senhor salva, não é com espada, não é com escudo, não é com lança, mas é com o seu braço forte. Aleluia. Oh glória. Ei, irmão, o nosso Deus salva. Não é com a pistola, não é com, aleluia, espada ou qualquer outra coisa dessa terra. Ele nos salva com o seu braço forte. Oh glória ao nome santo do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Eu olhando aqui, aleluia, quando o Gideão falou: ah, Senhor, como é que vou livrar Israel? Me lembro de Moisés, quando ele disse assim para o Senhor: Senhor, observe bem, irmão, que todos os que Deus levantou para fazer algo, todos eles usavam dessa forma: sou eu, Senhor.
Eu não posso, Senhor. E você vê o caso de Moisés. O Senhor pensou e olhou para ele a Faraó. O Senhor vai e fala: eu vou contigo. Ei, meu irmão, se Deus está contigo, aleluia, você pode. Não é, essa força não é sua, é do Senhor. Você pode. Aleluia. Glória a Deus. Sempre vou orando ao Senhor. Eu falo às vezes ao Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode dirigir os passos, o coração e a mente. A nossa vida. Aleluia. E até, irmão, para a gente evangelizar uma pessoa, a gente tem que pedir orientação a Deus. Porque se Deus não der, nós não temos. Se Deus não der a palavra, o entendimento, a compreensão, e nós temos que estar com a presença do Espírito Santo também ali presente. Porque não é eu que vou fazer a obra de Deus na vida do homem, mas eu apenas vou falar da palavra de Deus. Mas quem vai convencer o pecador, aleluia, dos seus pecados é o Espírito Santo. É Ele que vai convencer o homem. Glória a Deus. Aleluia. A gente já chegou a evangelizar pessoas que outras pessoas, outros irmãos tentaram evangelizar. E essa pessoa não aceitava ouvir sequer a palavra. Não queria ouvir a palavra. Crente nenhum podia chegar ali naquela calçada que a pessoa botava para ir embora. Quando a gente estava evangelizando, o irmão falou: não dá para nós passar naquela casa. Por quê? Porque vai botar nós para correr. Já colocaram um grupo de irmão para correr dali. Mas ó, a gente tem que passar lá. Se for para correr, a gente corre. Mas vamos passar lá, vamos passar. Aí vieram uma mulher, uma senhora, aleluia, dona da igreja lá. E quando a gente chega lá com a Bíblia na mão, que a gente bate palma, que ela abre ali a porta, e ela diz: ah, é crente, né? Pois é, sim. Aleluia. Ela diz: ah, pois é, você já pode procurar o caminho de vocês, porque aqui a gente não quer saber de crente, não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente está aqui não é para falar de crente, não é para falar de religião. A gente está aqui para falar de Jesus, da palavra de Deus. Mas dá para a gente ouvir. Você vai rejeitar a palavra de Deus. Você pode rejeitar. Sim, você pode rejeitar qualquer tipo de religião que você quiser, mas você vai rejeitar a palavra de Deus. Glória a Deus. E ela, mas vai ser rápido. Pode ser. E ela acabou com a gente. Você acredita? Meia hora de palavra a gente conversando com ela. Parece que foi até mais. Mas ela, conversando ali, mas ela disse assim, uma certa vez, um certo momento, ela falou assim: eu prefiro ir para o inferno do que ser crente. Eu disse para ela: minha senhora, você tem menos noção do que a senhora está dizendo? Inferno. Você já imaginou um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, que vai para lá, de lá não sai mais? E ela disse assim: é porque não sei nem o que estou mais dizendo, não sei nem o que eu estou mais falando. A gente falou de Jesus. Jesus veio salvar nós.
Jesus veio salvar a humanidade estava perdida, eu estava perdido, todos nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Jesus veio da vida dele, ele sem pecado, ele talvez não poderia nem fazer isso, mas ele nos amou e fez isso por nós. Não foi por uma religião que ele fez isso, foi pela nossa alma. E ela disse agora, no final ela falou assim, meu filho, agradeço, mas deixa eu dizer, eu volto atrás do que eu falei. Talvez um dia eu seja até crente, mas só se Deus tocar, falar algo comigo. Mas eu quero dizer, irmão, uma coisa, aquela senhora, ela não aceitou Jesus, ela partiu sem Jesus, mas ela ouviu a palavra de Deus, do jeito que a palavra de Deus é. No dia em que nós estiver lá no juízo final, lá vai estar ela, ouvindo a mesma palavra que ela ouviu aqui na terra. Nós cumprimos com a nossa missão como o mensageiro de Deus aqui nessa terra, de anunciar a palavra viva. O que Deus quer de nós é que nós não podemos se calar, irmão. A igreja talvez vai passar em algum momento, aleluia, um momento de perseguição para ela se calar, para não falar da palavra de Deus, mas a igreja não pode parar, mesmo diante de perseguição ou qualquer outra coisa. Aleluia. Porque, irmão, até porque quem tem o Espírito Santo não pode se calar. Não pode se calar. Você vê que Paulo, quando estava lá na prisão, ele cantava um hino. Ele cantava um hino. Talvez alguém possa achar, vou prender ele, e aí ele vai se calar, e ele não vai mais falar desse Jesus. Estava preso lá, mas a palavra de Jesus, ele pôde evangelizar aqueles que estavam lá. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Fizeram isso com Paulo, com Pedro, com todos os nossos irmãos, mas a igreja continuava crescendo. A igreja continuava crescendo, aleluia, cada dia, em número, no espírito, no conhecimento da palavra, na graça, aleluia, que Deus vai fazer a mesma coisa aqui neste lugar, como Ele tem feito, Ele continuará fazendo, porque, aleluia, a igreja é uma luz nesse mundo, meu irmão, é uma luz aonde você passa, aonde você chega. Alguém vai dizer, aquele ali é um crente, aquela ali é uma crente, aleluia, glória a Deus, e alguém vai desejar ser igual até você. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo. Você pode ser o menor, aleluia. Você pode ser o menor da sua casa, mas é você que Deus te escolheu. Foi você que Deus escolheu. Aleluia. Eu quero fazer para uma oração. Vou peço aos irmãos a ficarem. Glória. Coisa toda de varão. Deus tem falado bastante. Com nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. E Ele quer derramar do seu Espírito sobre nós.
derramar da sua unção sobre nós. Receba, irmão, feche seus olhos nesse momento. Irmão, escute, desliga-se da terra, esqueça-se da terra. E abra os seus olhos espirituais, contemple a glória de Deus sobre a tua vida aqui nesta noite. Como Ele tem se manifestado, muitas vezes Ele ainda é o mesmo. Senhor, Deus Deus, meu Pai, nesta oportunidade que o Senhor tem dado a nós, estamos aqui, Senhor, hoje, Espírito Santo, Deus quer que você seja adorador. Senhor, nesse momento, quero te agradecer. Te agradecer, meu Deus, pela tua voz. Quero te agradecer, meu Pai, por cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Quero te agradecer, Senhor, aleluia, por cada um dos nossos irmãos aqui. Pelo pastor Chagas, sua família, seus obreiros. Que o Senhor continua, Pai, a sua mão estendida sobre esta igreja, sobre os teus filhos. Que eles sejam, meu Senhor, uma tocha acesa, aonde quer que eles estejam. Aleluia, que alguém possa olhar para eles e possam ver, não eles, mas possam ver o Senhor na vida deles, operando com poder e graça. Aleluia, oh glória, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Espírito Santo, aleluia, que teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que teu nome seja exaltado através da nossa vida, Senhor. Aonde nós chegar, Senhor, quando nós formos evangelizar ou visitar, aleluia, seja uma bênção do Senhor, Pai. Aleluia, na vida de outras pessoas, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Pode bater palma para Jesus, glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Israel, Deus ali de Coreia, pastor ali